conhece a história da Páscoa? Não. Então você precisa ouvir isso. Todo mundo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele. Ele era muito bom. Ele falava de Deus e cuidava das pessoas. Jesus falava que era o caminho para todo mundo chegar perto de Deus. Mas tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus e ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém e preparou uma janta bem especial para os seus amigos. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. Ele dividiu com seus amigos. Eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros, igual ele nos amou. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Vocês acreditam que os amigos dormiram? Ele falava assim: acordem, acordem! Eu pensei que vocês estavam orando. Mas eles não acordaram. Bem nessa hora, Jesus foi preso. Foi bem chato. Bateram nele e fizeram dodói nele. Machucaram ele com um chicote. Levaram Jesus para ser julgado, mas ele não tinha feito nada errado. As pessoas viram tudo de bom que Jesus fez e mesmo assim quiseram deixar Jesus preso no lugar de um bandido muito mau. Agora era sexta-feira, fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: salve, se você é de Deus, como diz. Tadinho, ele estava sofrendo muito sem falar nada. E agora? Jesus morreu. Tudo ficou muito escuro, bem escuro. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico.
O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. Qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue? O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra, a cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos.
Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente, o nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante e agudíssima que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável.
atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado. Enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu no meu lugar e no seu. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Meu Deus! Tiraram a pedra! Aonde puseram meu Senhor? Por que levaram meu Senhor? Por que o levaram? Aonde puseram? Pedro! João! Sim, Maria. A pedra não está lá. Como, Maria? Levaram o nosso Senhor! Não é possível, Maria. Levaram ele! Não! Cadê o meu Senhor? Veja! Os lençóis estão ali, Pedro. Veja! Não. Como isso é possível? O tecido que estava sobre ele O corpo não está lá, mas os lençóis estão! Aonde está? Onde está o nosso mestre? Vamos contar para os outros, vamos! Será que ele ressuscitou? Será que era verdade? Vejam! Depois de tanto sofrimento, levaram o meu Senhor. Por que o levaram? Aonde o puseram? Por que choras, mulher? O meu Senhor. Foi vocês que o pegaram. Me digam onde ele está. E eu o levarei, eu buscarei. Onde você está, meu mestre? Levaram o meu Senhor. A quem procuras? O meu mestre. Foi você que o levou. Me diga onde ele está e eu buscarei. Sabe, eu vou te contar algumas coisas. Eu sou Maria Madalena. Eu era uma pecadora, possuída por 7 demônios. E o mestre me libertou. E agora eu tenho a paz que tanto procurava. Eu preciso falar algumas coisas do meu mestre. Sente-se. Ele era um homem muito bom. Ele se preocupava com as pessoas.
tem a história de Jericó. O cego de Jericó, você já ouviu falar? Tragam ele até mim. Tragam ele até mim. Filho, o que tu queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou. Eu tô vendo. Obrigado. Ei. Vocês fazem a altura, porque tá saindo baixo aqui no vídeo. O mestre, ele era tão amoroso. Ele não julgava como seres humanos. Teve o caso da mulher que foi pega em adultério. Vocês já ouviram falar? Eu digo, aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nela. Onde estão eles, mulher? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Ninguém. Eu também não a condeno. Vá, não peques mais. Obrigado, Senhor. Eu serei uma nova mulher. Ele fez tantos milagres, algo sobrenatural. Vocês já ouviram falar em Lázaro, o amigo amado de Jesus? Senhor, que nesses aqui o meu irmão não teria morrido. Teu irmão vai ressuscitar, Marta. Sim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida.
aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso, Marta? Sim, eu creio que tu és o Filho e que havia de vir. Chame Maria. Se estivesse aqui o meu irmão. Nossa, olha como ele amava. Ele está chorando. Vamos, me leve onde colocar o corpo. Retirem a pedra. Mas, Senhor, ele já cheira mal. Fazem 4 dias que ele morreu. Marta, eu não te disse, se creres, verias a glória de Deus. Pai, graças te dou porque me ouves. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. Lázaro, vem para fora! Ai, meu Deus! O que está acontecendo? Retirem as falas, deixem ele vir. Meu Deus! Meu Deus! Ele estava morto! Meu Deus! Jesus, eu estava morto, mas agora está vivo, meu amigo. Vamos. Quantos milagres o meu mestre fez. Mas agora levaram o seu corpo e eu não sei aonde o puseram. Por que fizeram isso com ele? Maria! Mestre! Rabone! Mestre! Maria! O meu mestre está vivo! Glória a Deus! Vitorioso como filho seu, hoje eu sou livre para servir a Deus.
Aplauda mais forte o Senhor.